momento, nós convidamos a excelentíssima senhora juíza de direito Ana Luísa Schmidt Ramos para o lançamento do seu livro Violência Psicológica contra a Mulher, o dano psíquico como crime de lesão corporal. Por favor, nosso agradecimento através de uma salva de palmas. Ana Luísa Schmidt Ramos é juíza substituta na comarca da capital, respondeu pelo juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher entre 2011 e 2015. É mestre em ciência jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí e formada do curso de psicologia da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Autora do livro Violência Psicológica contra a Mulher, o dano psíquico como crime de lesão corporal. Passamos a palavra a juíza substituta Ana Luísa Schmidt Ramos. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer esse convite tão especial que eu recebi da CEVID, em nome da desembargadora Salete Somariva, que me fez esse convite tão carinhoso. Eu estou assim, muito honrada de estar aqui participando desse evento na noite de hoje. E agradecer, não só por estar aqui, por ter tido a oportunidade de assistir essa verdadeira aula que a gente teve aqui agora, com a Valesca, que me antecedeu. Que maravilha, assim, não cansaria nunca de te ouvir. Né? E agradecer também a Michele e o Gil, e cadê a... Está ela ali, e a Jussara Barbosa, que são duas fofas, vocês moram no meu coração, que me acolheram tão bem, né, na CEVID, e também participaram e me convidaram para estar aqui hoje. Falando do quê? Falando da violência psicológica contra a mulher. Né? A desembargadora Salete, ela comprou essa causa da violência contra a mulher, e a violência psicológica também, ela abraçou essa causa com carinho, me chamando para vir aqui hoje à noite, para falar sobre isso. Porque a gente, quando fala das violências contra as mulheres, sempre vem aquela imagem na nossa cabeça de uma mulher machucada fisicamente. Então, a gente lembra daquele, né, de um rosto machucado, de um braço quebrado, a gente lembra de feminicídio, e os números aqui em Santa Catarina, né, são de fato alarmantes, mas tem essa violência que ficou por muito tempo em silêncio. Eu trouxe essa imagem aqui, que é de um filme, que é de uma série chamada Big Little Lies, essa daí é da 2ª temporada, e está ali sentadinha, ela não aparece muito bem, ela está meio de costas, é a Nicole Kidman, o personagem dela que se chama Celeste, que sofre violência doméstica, e ela está na frente da juíza e ela responde assim, eu não saía porque eu estava muito feliz, e eu não saía porque eu estava deprimida demais para sair. Essa foi a resposta que ela deu para essa pergunta, com esse olhar inquisidor da juíza, que faz a pergunta para ela, aquela pergunta que todos nós fazemos. Se ele te agredia, se ele era tão ruim para você como você está narrando, por que você ficou? Então, e ela dá essa resposta. Eu fiquei porque eu estava feliz demais para sair e, às vezes, eu estava deprimida demais para sair. E o que ela diz isso? O que essa resposta dela enuncia? Enuncia o chamado ciclo da violência, que é, na verdade, uma teoria da psicóloga Lenore Walker, que desenvolveu essa teoria na década de 70, e que ela explana essa teoria num livro chamado A Mulher Agredida, né? E que descreve o ciclo da violência como um ciclo de 3 fases. Então, como uma fase de tensão, em que há uma violência mediana mais frequente e que vai crescendo, até que chega um dia, acontece um evento mesmo violento, em que aquela violência explode, e em seguida
a fase de calma, a fase de reconciliação, a fase de pedido de desculpas. Então, quando ela diz, eu estava feliz demais para sair, ela estava falando da fase de calma. E eu estava deprimida demais para sair, ela está falando da fase de tensão e da fase de agressão. E o que permeia tudo isso? O que permeia tudo isso é a violência psicológica. Isso é uma armadilha, não dá para sair, não dá para julgar. Não é fácil sair. Se fosse fácil sair, não tinha tanta gente tentando entender isso e está aqui hoje à noite, numa terça-feira chuvosa, falando sobre isso, se questionando sobre isso. Não teria vara de violência doméstica, não precisava ter juiz da violência doméstica. Se fosse fácil sair, é fácil julgar. Aquele olhar inquisidor da juíza, eu trabalhei 5 anos na violência doméstica aqui da capital, é bem capaz de eu já ter feito isso. E aí eu vi, naquela época que eu trabalhava ali, que estudar direito, e só direito, era totalmente insuficiente a entender isso. E foi aí que eu fui estudar. Eu voltei para a graduação, entrei na Unisul e fui estudar psicologia, porque eu precisava ter instrumento, ter repertório para compreender isso. Quando se fala nessa violência psicológica e nessa armadilha, a Lenore Walker mesmo, ela fala que a mulher que se encontra inosada, entranhada nesse ciclo da violência, ela está, na verdade, numa situação de desamparo aprendido. Desamparo aprendido é uma teoria também da psicologia, uma teoria de um psicólogo chamado Seligman também, que desenvolveu essa teoria na década de 70, era a época que ainda se fazia pesquisas com animais. E ele estudou o comportamento de um cachorro que era colocado aqui, ó, dentro de uma caixa fechada, né? Aqui ela está recortada para que a gente possa olhar no seu interior, e ela tem uma pequena divisória. No chão dessa caixa, tem um dispositivo, então, que o cachorrinho está ali de um lado e ele leva um choque, naquela metade ali. Quando ele leva um choque, o que ele faz? Ele pula para o outro lado. E aí ele está protegido. Aí ele fica ali um tempo, daqui a pouco, ele levava um choque daquele lado também, e ele voltava para o primeiro lado. E assim sucessivamente, até que chega um determinado momento que o cachorro fica levando choque de um lado, do outro, de um lado, do outro, e que ele para. Ele não se mexe mais. Por quê? Porque não adianta. Se você não tem motivação para sair daquele lugar, e você sabe que não adianta, se eu estou aqui, eu levo choque, se eu estou ali, eu levo choque também, eu não vou sair. Sair de uma situação de violência doméstica requer que você tenha esperança de que o lugar de onde você sai, para onde você vai, que aquele lugar que você vai é melhor. Mas nem sempre isso é possível. Acreditar nisso. Eu gosto de... Tem um livro que eu li, Newton Bonner, que é um rabino, e que ele escreveu um livro chamado Alma Imoral, depois isso virou peça de teatro, isso virou filme. Eu li o livro. E que ele faz uma comparação dessa saída, desse momento, como a saída dos hebreus do Egito. Egito, a palavra Egito, etimologicamente, do hebraico, ela tem a ligação com um lugar estreito. Então, o Egito seria um lugar estreito em que a pessoa não se sente... Foi um dia um lugar bom, mas hoje em dia não é mais. É um lugar de onde você quer sair. E aí os hebreus saem do Egito, até que eles chegam num lugar que é um mar infinito. Mas eles são ainda perseguidos pelo exército do faraó. E eles estão na frente de um mar.
O que fazer na frente do mar? Voltar para o Egito? Voltar para o lugar estreito, que é um lugar conhecido, mas que talvez você tenha algum controle sobre ele, porque você já conhece? Ou transcender e atravessar o mar, e marchar para o mar, na esperança de que alguma coisa boa vai acontecer. Para você entrar no mar e marchar no mar, você tem que ter esperança de que algum lugar bom, alguma coisa boa vai acontecer. Depende da sua ação de sair daquela inação, daquela hesitação e daquele medo, olhar para aquele mar absoluto e infinito e ter vontade de sair dali e transcender. É muito difícil a gente esperar que as pessoas façam isso, ou a gente que está do lado de fora, e aí eu estou dizendo do lugar de juiz, olhar para aquela mulher que está sentada na sua frente e dizer, sai disso, porque não é a minha vida. Quando eu saio da sala de audiência, eu vou para a minha vida, para a minha casa, mas eu vou ter alterado a vida daquela pessoa que está ali na minha frente. Então, quando a gente decide pelos outros o que é melhor para os outros, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque é muito difícil a gente escolher o que os outros vão fazer. É fácil, para o outro é difícil. Porque talvez essa pessoa que esteja sentada na sua frente seja uma pessoa que ainda não está no momento de fé e de olhar aquele mar infinito e absoluto e achar que lá vai estar a saída para a sua vida. Talvez não seja aquele momento. A gente que está nesse lugar em que alguém um dia, né, essa mulher um dia tentou sair do ciclo da violência e foi nos procurar lá no judiciário como uma saída possível e que de repente chega lá e se arrepende, às vezes é o caso de acolher essa desistência. Porque é melhor que a gente seja, dentro dessa caixa, o lugar que não dá choque. Porque se a gente é, no judiciário, o lugar que dá choque, a gente está ensinando o desamparo. Porque se existe desamparo aprendido, é porque alguém aprende e alguém ensina. Então, meu ingresso no curso de psicologia, assim, mais tarde, né, depois de já alguns anos de magistratura assim, de caminho, foi para tentar não ocupar esse lugar de pessoa que ensina o desamparo para os outros, mas tentar transformar o lugar que eu ocupo num lugar que pelo menos não dê choque. E aí, eu fui estudar a violência psicológica e foi a primeira coisa que eu estudei. Na primeira oportunidade que eu tive de fazer um trabalho grande de pesquisa dentro da universidade, eu fui estudar violência psicológica contra a mulher. Fui fazer pesquisa e fui estudar. Por que eu fui estudar? Porque em todos esses anos, esses quase 5 anos que eu permaneci na vara de violência doméstica aqui da capital, no juizado da violência doméstica, nenhum caso de violência psicológica contra a mulher foi ajuizado. Era como se essa violência não existisse. Embora a gente olhasse mulheres dilaceradas na nossa frente, que contavam fatos e que estavam machucadas fisicamente, ou contavam ameaças, contavam coisas que aquela violência psicológica estava ali como pano de fundo. E aí eu fui pesquisar, e em pesquisa, esses são os números que estão no mapa da violência. Então, nos serviços de saúde do Brasil todo, tinha mais de 45 mil casos só num ano de mulheres que foram efetivamente atendidas em unidades de saúde do Brasil por violência psicológica. E mais de 1.100.000 relatos de mulheres que se reconhecem vítimas de violência psicológica, que narram isso, porque às vezes a mulher é vítima de violência psicológica e não se dá conta. Então, eu vi que o caminho era esse. O que me deixou
bastante emocionada esse ano e recentemente foi que, nesse tempo todo que eu trabalhei na vara de violência psicológica, não teve nenhum caso desse levado à justiça. Mas agora teve. Então, há 3 semanas, mais ou menos, o juiz Marcelo Volpato estava aqui na minha frente, que está respondendo pela unidade agora, como titular da unidade, ele fez a primeira condenação, com base ele recebeu a denúncia que foi oferecida pela promotora de justiça Ellen Sanches, está aí ainda, a Ellen, se escondeu, está aí, a Ellen ofereceu a denúncia, o juiz Marcelo Volpato recebeu a denúncia, então ele reconheceu que sim, que aquilo era um crime possível, e, no final, houve a primeira condenação. Então, vocês estão de parabéns, eu realmente fiquei emocionada de ver, não fiquei feliz, porque não há como ficar feliz com a tragédia alheia, mas fiquei emocionada de ver que esse tipo de violência está saindo do silêncio. E qual foi a ideia? A ideia que eu defendo, e que eu estudei, que eu defendo hoje em dia, é que o dano psíquico, ele é o configurador de um crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal, se a gente olhar no Código Penal, é descrito como ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Saúde, no conceito da Organização Mundial de Saúde, não é só a saúde física, mas a saúde, ela compreende também o bem-estar físico, mental e social. Se o bem-estar físico e mental está compreendido no conceito de saúde, ofender a saúde de outrem é, sim, cometer o crime, pode sim cometer, configurar o crime de lesão corporal. Então, foi isso que nessa sentença foi reconhecido, em que naquele caso específico, em um caso bastante grave, havia, sim, indícios. Então, foi feito, como é um crime material, que deixa vestígios do crime de lesão corporal, a exemplo daquelas lesões físicas, daqueles laudos de exame que a gente faz na lesão corporal, física mesmo, que vai um médico, olha as nossas lesões, faz uma descrição daquela lesão e diz que ela existe, como é que ela foi perpetrada. A exemplo disso, teria que haver um laudo psicológico que também examinasse aquela mulher e visse se ela tem ou não os sintomas, enfim, as características de uma pessoa que sofreu violência psicológica. Quais são os requisitos disso? Pelo que eu estudei, eu fiz uma revisão de bibliografia, seriam os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, que é descrito na CID-10. Por quê? Porque ele é um dos transtornos mentais, se não o único, que está ligado os sintomas a um evento danoso, a um evento que deflagra esses sintomas. Ele está relacionado com isso. Então, havendo esse grupo de sintomas, esses grupos de sintomas presentes, poder-se-ia dizer que sim, que houve um dano psíquico, e esse dano psíquico poderia ser caracterizador do crime de lesão corporal. Então, essa foi a ideia, uma ideia de que uma mulher que sofresse essa violência psicológica pudesse procurar a delegacia, que na delegacia isso fosse visto por um psicólogo que fizesse um atestado e que dissesse, há indícios de dano psíquico, e que esse inquérito, quando enviado ao juiz, que numa produção antecipada de provas fosse feito o laudo, esse exame de corpo, esse exame psicológico pelo psicólogo da própria unidade, e que pudesse embasar uma denúncia e, eventualmente, uma condenação por esse crime. Então, essa foi a ideia que eu defendi, é uma ideia que eu defendi nesse livro, e que eu os convido a pensar sobre isso, a tirar, para que a gente possa tirar essa violência psicológica do silêncio, do lugar do silêncio, e pudesse falar sobre ela. Porque a violência psicológica
é uma das grandes fontes de segurar esse ciclo da violência. O que segura, o que permeia é a violência psicológica. Então, o que eu tinha para trazer hoje era isso, e convidá-los a, se quiserem conhecer a obra, ela está exposta aqui na frente, numa mesinha aqui na frente da sala aqui do auditório, onde eu exponho isso, essa ideia, né, do dano psíquico como caracterizador do crime de lesão corporal. É isso. Segunda edição. É isso. Nosso agradecimento, nós convidamos a desembargadora Salete também para que, da mesma forma, faça a entrega de uma lembrança à doutora Ana Luísa. E informamos que nós estamos abrindo esse momento o espaço para autógrafos da obra, agradecendo a presença de todos, lembrando que o nosso evento terá início amanhã às 9 horas. Desejamos uma boa noite a todos, um bom descanso.